A partir de agora, nesse segundo momento, o que vai ser prioridade para o senhor, os projetos, as propostas? Com os 4 anos de presidência do Senado e presidência do Congresso, consomem muito a figura do senador, né? Obviamente que eu nunca deixei de cuidar dos assuntos de Minas. Acho que nesse período da presidência do Senado e do Congresso nós conseguimos proporcionar para Minas Gerais grandes realizações, Edilene. E uma delas foi colocar Minas Gerais com o seu merecimento no orçamento público federal. Minas representa 10% do Brasil no PIB, 10% na população, 15% dos municípios brasileiros e não pode ser um estado preterido na hora de definição de políticas públicas. Então, se há programas habitacionais, se há programas de barragem, se há programas de desenvolvimento econômico, de construção de escolas, de hospitais, Minas tem que estar inserido nisso. E eu fiz questão, nesses 4 anos, de garantir que Minas aparecesse no mapa do Orçamento Público Federal e muitas realizações foram feitas nos municípios, nos 853 municípios de Minas. Independente de cor partidária, independente de ideologia, eu cuidei de abrir o Senado Federal para os mais de 800 prefeitos de Minas Gerais e todos pisaram naquele tapete azul do Senado Federal, que não era frequentado antes pelos prefeitos municipais. Passou a ser a partir da nossa gestão, especialmente a presidência do Senado, levando para os seus municípios importantes realizações, além de todas as medidas, inclusive o próprio Propag, que dá solução à dívida dos estados, que foi também uma concepção nossa para ajudar Minas Gerais. Mas, obviamente, que a presidência nos consome muito e as grandes questões nacionais precisam ser por nós decididas, questões de outras regiões, de outros estados, eu sempre cuidei também de atender essa obrigação de um presidente do Senado de querer tratar de todo o Brasil. Agora, obviamente, nós ficamos absolutamente concentrados, óbvio, nos interesses nacionais, os temas como a questão da reforma administrativa, da reforma do imposto de renda, temas que são de inteligência artificial que interessam a nação brasileira, mas com um foco também muito direcionado a Minas Gerais. Isso nos dá mais tempo de oportunizar visitas aos ministérios, como eu fiz semana passada, visitando o ministro Alexandre Padilha da Saúde, com o deputado Rafael Simões, para a gente poder terminar a obra do Hospital Samuel Libânio, que nós inauguramos uma ala há pouco tempo, numa visita ao Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana, junto com o desembargador Nelson Messias, que é presidente da Escola Nacional da Magistratura, para pleitear lá também o curso da pós-graduação deles em Direito, que é muito importante para Minas também. Então, isso nos dá mais tempo de dedicação aos assuntos, de modo geral, que interessam Minas Gerais. Eu tenho conversado também com as instâncias do governo do Estado sobre diversos temas. Essa semana mesmo nós vamos tratar de um empréstimo feito pela instituição que é presidida pela presidente Dilma Rousseff, lá na China, que é o Banco dos BRICS, o NDB, que garantiu um empréstimo de $200 milhões para o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Então, veja, a presidente Dilma presidindo o Banco Internacional, garantindo o BDMG, que é vinculado ao governo de Romeu Zema, e é essa política que nós temos que construir, que é uma política sadia, que defenda os interesses dos mineiros. Então, nós estamos tratando no Ministério da Fazenda essa semana com o ministro Fernando Haddad, já em reunião marcada, para poder defender os interesses do BDMG junto ao governo federal. Então, é isso. Aí a gente se dedica muito mais à política de Minas, sem dúvida alguma, e eu espero, até o final do meu mandato, em janeiro de 2027, poder fazer ainda mais importantes entregas para o meu estado de Minas Gerais. Só para voltar na última questão, o BDMG em Minas Gerais vai receber recursos do BRICS. Do BRICS, do Banco dos BRICS. É o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, presidido pela presidente Dilma Rousseff, é um banco sediado na China, vinculado aos BRICS, e foi anunciado $200 milhões para Minas Gerais através de BDMG, para municípios de Minas, especialmente os menores municípios, para pequenos e microempresários, através do BDMG, um recurso que vem do banco presidido pela presidente Dilma Rousseff, e já passou esse empréstimo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aprovado, já passou pelo Tesouro Nacional aprovado, agora está no Ministério da Fazenda para assinatura, depois vai ao Senado, e nós aprovaremos no Senado para poder proporcionar a Minas Gerais mais essa realização. É essa política que nós temos que fazer, essa política da guerra ideológica o tempo inteiro, em que o do outro não presta nunca e o nosso presta sempre, é um erro grave que prejudica a população, prejudica o povo, que quer da gente maturidade para poder dialogar, para dar solução para eles. Nós não precisamos ficar brigando o tempo inteiro, pensando em eleição.
Então, essa é uma lógica importante que nós temos que ter na política. Isso significa ser republicano, significa ter espírito público, de conversar com todas as pessoas, ainda que você divirja delas, não tem problema nenhum. Mas há temas que são temas centrais para a população de Minas Gerais. As barragens de água no norte de Minas é um tema central para Minas Gerais. O nível do reservatório do Lago de Furnas, no sudoeste e no sul de Minas, é um tema central para Minas Gerais. Os hospitais regionais ainda não concluídos em Minas Gerais, depois de anos a fio de promessas sem conclusão, é um tema central para Minas Gerais. A nossa infraestrutura de rodovias federais e estaduais é um tema central para Minas Gerais que nós temos que dar solução. É a nossa geração política que está em jogo. Se nós vamos conseguir finalizar a BR-381, a ampliação do metrô em Belo Horizonte, o anel, o rodoanel, as barragens, tudo isso a gente é colocado à prova o tempo inteiro. E se nós nos perdermos nas guerras ideológicas travadas em rede social para competir quem tem melhor performance e faz uma política melhor de espetáculo, nós vamos colocar em jogo, em risco, o interesse público, que é a razão de nós estarmos na política, a defesa do interesse público, do interesse coletivo, de dar solução às pessoas que estão lá embaixo, lá na ponta e que precisam da gente. Então, eu defendo muito isso, é por isso que eu dialogo, Ednei, eu aprendi isso, eu converso com todo mundo, seja de esquerda, seja de direita, seja conservador, seja progressista. Havendo interesse público, interesse de Minas Gerais, é minha obrigação como senador do Estado, ex-presidente do Senado, dialogar com todos eles. Então, eu tenho uma excelente relação com todos os personagens políticos de Minas Gerais, alguns mais distantes, eventualmente, mas que, se me procurarem para qualquer coisa de interesse público, vão contar com o meu apoio irrestritamente. Eu acho que é assim que funciona a política, é assim que deve ser.